Caro amigo telespectador, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pela Nova TV, Canal 9. Pessoal, e dentro da série de boas reportagens que o nosso programa exibe semanalmente aqui pela Nova TV, hoje mais uma. Nós estamos com o renomado advogado, Dr. Daniel Itocaso Gonçalves. Dr. Daniel já participou do nosso programa anteriormente, onde falou um pouquinho sobre a nova lei das domésticas, e hoje vai falar sobre um assunto realmente muito importante e muito interessante, que é o assédio moral nas relações do trabalho. Dr. Daniel, mais uma vez, alegria recebê-lo em nosso programa, você que já participou anteriormente, novamente estamos aqui no seu escritório para recebê-lo. Como vai você? Tudo certo, eu que agradeço novamente a oportunidade. Muito bom. E claro que eu começo o programa querendo conhecer um pouquinho da sua vida. Quem é Dr. Daniel Itocaso Gonçalves? Eu sou egresso da Unesp, formei em 1996. Em 98 eu já comecei a advogar, então já faz um tempinho, né? Faz 15 anos de profissão. Eu procurei me especializar, fiz MBA em Ribeirão Preto pela FGV e mais recentemente eu fiz um mestrado em Direito Público pela UFO de Uberlândia. E desde então a gente, na trajetória do advogado, nós não podemos nunca deixar de atualizar, de estudar, de melhorar nossa qualidade profissional. Com certeza, o advogado tem que estar sempre estudando, sempre procurando ali seu constante aperfeiçoamento, já que a área das ciências jurídicas ela é bem ampla e tem que estar sempre se atualizando, né, doutor? Exatamente, é contínua, sempre há mudanças das leis, das decisões, dos juízes, dos tribunais. Então, sempre nós precisamos estar atualizados e atentos a qualquer mudança que tiver. Perfeitamente. Qual é a área do direito que você mais gosta de atuar? A que eu mais gosto é direito do trabalho. É a que eu mais milito, é a que eu mais tenho uma bagagem, uma certa bagagem nessa área do direito do trabalho, que me dá prazer. Inclusive, meu tema do mestrado foi relacionado a essa área. Perfeito, que bacana. E hoje nós vamos falar de um assunto realmente muito legal, que é o assédio moral nas relações do trabalho. Primeiramente, a gente vai entrar no assunto, eu já gostaria que você me dissesse, doutor, o que é o assédio moral? É interessante, primeiramente, explicar que não há uma definição da lei, não existe uma lei federal que defina o que é assédio moral. Ainda não existe, existem projetos de lei em trâmite, os quais não foram aprovados ainda. Porém, nós podemos dizer, a definição pela doutrina, que o assédio moral é todo ato reiterado, contínuo, habitual, que expõe a humilhação a alguém, que constrange alguém, que justamente pela habitualidade vai minando aos poucos a saúde dessa pessoa, a tal ponto que atinge a própria autoestima da pessoa, que no caso, o trabalhador ou o chefe, nós vamos depois falar que não é só o trabalhador que sofre assédio, o chefe também pode sofrer o assédio, algo que muita gente não sabe, né? E o assédio moral é uma preocupação, na verdade, mundial. Eu acredito que seja recente, né? 1980, eu acredito que pela história, desde quando existe o trabalho, o assédio moral está junto. Mas somente agora, na década de 80, que começou-se a divulgar os primeiros estudos e a preocupação com a saúde do trabalhador. Porque houve um incremento do número de suicídios, doenças profissionais. Aí a OIT, Organização Internacional do Trabalho, começou a pesquisar, a divulgar essa questão relacionada à saúde do trabalhador. Se tinha como causa realmente o ambiente do trabalho. A partir daí, no Brasil, a partir do ano 2000, na verdade, começou-se aqui, demorou um pouquinho, mas chegou no Brasil esse estudo sobre essa questão, se é realmente relacionado essas doenças ao trabalho ou não, como que está a forma de organização das empresas, porque nós sabemos, com o advento da globalização, houve uma alteração no modo de produção, na organização de cada empresa, de tal forma que começou-se a exigir maior produtividade, em menos tempo e em menos custo. E qual que é a consequência disso para o trabalhador que fica na jornada de 8, 10, 12 horas por dia? Muitas vezes ele passa uma grande parte do tempo, da vida, no trabalho, com essa situação, digamos, perversa de um ambiente de trabalho desfavorável. A partir daí, mesmo não tendo uma lei específica, uma lei federal que fale sobre o assunto, os juízes têm acatado
essa questão, aceito e condenado, né, indenizações, quando alguém é vítima do assédio moral. Agora me diga, doutor Daniel, qual é a conduta que caracteriza o assédio moral? Então, a conduta é notadamente dolosa. A gente usa esse juridiquês, mas o dolo é a intenção. É a intenção de perseguir alguém, de ofender alguém. Vamos, para ficar mais claro, vamos imaginar a questão do bullying, que todo mundo sabe, já é bem divulgado, né? O bullying entre crianças, aquela tortura, perseguição, humilhação e muitas vezes chegando à vez de fato. Da mesma forma, é como se fosse, na verdade o termo em inglês do assédio moral é mobbing, né? O bullying é para crianças, o mobbing é o termo do assédio moral, que é justamente esse ato doloso. Mas aí tem um exemplo clássico que eu sempre falo, é o seguinte: algumas empresas têm aquela prática de fazer a revista íntima. O que é revista íntima? No final do expediente, o funcionário ou os funcionários passam por uma revista pessoal na saída para a empresa averiguar se houve furto ou não de algumas mercadorias, peças de roupa e tudo mais. Será que há assédio moral nesse caso? Houve o dolo do empregador ou está dentro do direito do empregador de fiscalizar? Aí nós vamos ao caso concreto, vai depender do caso concreto. Então tem alguns julgados, algumas decisões de tribunais que falam, se a revista íntima for aquela que não constrange, ou seja, é feito de forma isolada, numa parte da empresa, longe dos funcionários, aí não é considerado o assédio moral. Agora, se for perante todo mundo, faça aquela fila para ir embora, e é feita a revista íntima na frente de todo mundo, ou seja, há um claro intuito de constranger, de causar vexame para aquela pessoa que é a vítima trabalhadora. Aí sim, é um caso de assédio moral. Então, a pergunta é assédio moral em tal situação? Não é. Depende das provas, depende do caso concreto. Este é o nosso convidado de hoje, Dr. Daniel Itocaso Gonçalves. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos. Enquanto você torce pelo Brasil, o Magazine Luiza torce por você. O Magazine Luiza vai dar um prédio. Um prédio inteirinho para você fazer o que quiser. Morar, vender, alugar. Participe! É a maior promoção que você já viu. A casa alugada não tem água encanada. Não tem problema, escolta gelada. Somos em 5 e só temos uma cama. No carnaval ninguém fica de pijama. Tô apertado pra ir no banheiro. Só você e o Brasil inteiro. Ué, tava cheio de escola geladeira. É a babá quem guardou no capoeira. Ouvi na banda quadrado! É carnaval, todo tempo rebolado. Se beber, não dirija. O tempo conta a história da vida. Programas Paulo Roberto Verzola. Mês de fevereiro, 51 anos no ar. A solidariedade, o carinho e, acima de tudo, a comunidade. Programas do Verzola. A solidariedade em primeiro lugar. 51 anos no ar. Apoio Magazine Luiza, a loja do povo. São 5 lojas vendendo muito mais barato e você pode ganhar um prédio de R$1 milhão. Magazine Luiza. Doutor Fábio Liporoni, Imobiliária Fábio Liporoni, a serviço da comunidade, ajudando o progresso de Franca. Família Liporoni, construindo o progresso da cidade de Franca. Estamos de volta com a sequência do nosso programa Família Verzola Recebe. Dr. Daniel, me diga agora, como é possível fazer a prova do assédio moral? A prova do assédio moral, muitas vezes é difícil, porque é difícil o assediador documentar esse ato, mas muitas vezes escapa algum bilhete ameaçador, Uma mensagem no telefone. Uma mensagem por telefone, um torpedo, um e-mail corporativo direcionado a certas pessoas, ameaças de demissão caso não se atinja aquelas metas da empresa de uma forma reiterada e agressiva.
podem ser feitas provas na Justiça do Trabalho documentalmente, mas principalmente é usada a prova testemunhal. A prova testemunhal é a mais usada hoje. Mais usada, é a prova mais, digamos... Concreta, rotineira, que se usa na Justiça do Trabalho. Pode também usar-se, né, gravações. Mas será que é uma prova lícita? Não é uma prova lícita? Por exemplo, hoje todo mundo tem um celular que grava voz, grava imagens. De repente a vítima, se ela própria gravar a voz dela falando com o assediador, é considerado prova legítima, prova lícita, aceita pela Justiça do Trabalho. O que não pode é uma terceira pessoa gravar a conversa de ambos, né? Então é bom que se diga que as provas têm que ser feitas, porque o ônus da prova é de quem alega. No caso, se o trabalhador se sentir vítima de assédio moral, ele que vai ter que arrumar as provas e provar em juízo. Caso contrário, o juiz não vai dar. Perfeitamente. E o assédio ocorre apenas entre o superior e o subordinado, ou não? Não. É muito comum, o mais comum é uma relação hierárquica, né? O superior com relação ao inferior. Está lá o chefe e o servidor, o chefe, o funcionário. É uma relação descendente, de cima para baixo. É o mais comum, porque ele se usa daquele poder que ele tem, de mando, de chefia, para poder assediar. Essa é a prática mais corriqueira. Porém, existem outras formas. Existe o assédio moral entre os pares, ou seja, entre os próprios trabalhadores de uma indústria. Por exemplo, num departamento, aquelas pessoas da mesma hierarquia conseguem o mesmo salário, o mesmo padrão, o mesmo status. Um pode querer assediar o outro. E também existe a relação vertical ascendente, do mais baixo para o mais alto. Seria dos funcionários para com o chefe. Em que caso acontece isso? É a minoria, né? A gente quase não consegue vislumbrar. Eu mesmo desconheci até hoje essa... Exatamente. Mas é muito comum quando há remanejamento de pessoas, por exemplo, da matriz, o chefe da matriz vai para chefiar um departamento da filial. E esse chefe até então é desconhecido e muitas vezes não é bem-vindo, não é aceito por ser novato naquele grupo, né? Então, pode acontecer sim, e alguns casos acontecem, por exemplo, em promoções. Tem um grupo de pessoas em que um deles é promovido ao cargo de gerência e os outros ficam enciumados e não aceitam aquele comando daquela pessoa. E acontece de criar-se um clima de terror naquele ambiente de trabalho contra as ordens desse chefe. Então é possível e acontece em alguns casos. Por que o assédio moral, doutor Daniel, é tão frequente no serviço público? Porque muitas vezes o chefe não dispõe sobre o vínculo funcional do servidor. É a questão da estabilidade. A estabilidade gera um certo conforto. Já que o chefe não pode demitir, é mais difícil, né, a demissão, ele procura fazer de uma forma que o próprio servidor peça a exoneração do cargo ou fique tão adoecido que acaba se afastando. Então é por isso que acontece também em repartições públicas. É por isso que algumas legislações, eu falei que em nível federal não existe, mas em nível municipal, algumas cidades como São Paulo, Campinas, têm uma legislação municipal para proteger os serventuários e alguns estados também têm. Então, justamente porque essa prática é bastante frequente, né, de uma forma rotineira nos ambientes de trabalho público. Vamos a mais um intervalo comercial e já voltamos. O programa Família Verzola Recebe, apresentado pelo Lucas, completa 3 anos. E nós agradecemos a todos que fazem parte dessa história. O programa é exibido sempre às quartas-feiras, 19h30. Família Verzola, o programa que tem a cara de Franca. Ana Maria Bolos e Tortas é o primeiro nome para o sucesso da sua festa. Bolos, tortas, a categoria de quem realmente conhece o melhor. Para suas festas, o grande sucesso. Ana Maria Bolos e Tortas, à sua inteira disposição. 3725-9052, Franca. Escritório Dr. Fábio Liporoni. Confiança e transparência.
Sinta-se seguro ao fechar o seu negócio em um escritório conceituado e tradicional. Há mais de 50 anos garantindo tranquilidade aos seus clientes, principalmente nas áreas de aposentadorias e pensões. Aqui no escritório Dr. Fábio Liporoni você encontra, além de uma eficiente equipe contábil, grandes projetos no setor imobiliário como vendas de terrenos, loteamentos próprios e de terceiros. O edifício da Canastra, na cidade de Rifaina, faz parte do hall de empreendimentos bem-sucedidos no setor imobiliário. Aguardem, em breve mais lançamentos para serem comercializados até o fim deste ano. Escritório Dr. Fábio Liporoni, Avenida Major Nicásio, 1680, Centro. Estamos de volta com a sequência do nosso programa Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o advogado Dr. Daniel Itocaso Gonçalves. Dr. Daniel, como pode ser prevenido o assédio moral? A prevenção do dano moral, do assédio moral, ela ocorre justamente quando o funcionário procura o setor de RH para dizer sobre a situação do seu ambiente, porque muitas vezes o empregador não está ciente do que está acontecendo naquele departamento. Então, seria interessante procurar o RH quando a empresa é idônea, claro, né? Porque muitas vezes o empregador é conivente, faz vistas grossas, mas vamos imaginar uma empresa idônea, uma grande empresa que o código de ética é justamente coibir essas práticas degenerativas do ambiente. E para eliminar essa perversidade, é bom que haja uma comunicação do funcionário para o setor de RH. Tem outra forma também de prevenção. Sempre procurar conversar com o seu superior mediante testemunhas com outros colegas de serviço. Outra forma são campanhas educativas para dizer como que ocorre, o que está sendo aceito pela Justiça do Trabalho em termos de assédio moral, que muitos não sabem, ou pratica certos atos que acham comuns, acham normais, mas que na verdade está cometendo um grande erro perante o seu ambiente, a sua empresa. Então, devemos coibir a banalização da injustiça social. Achar que tudo é normal, que o assédio é comum porque as empresas são competitivas, que querem a produtividade, mas tudo tem um limite. Não pode ser um capitalismo selvagem. Tem que ter um certo respeito, uma certa ética, preconizado por muitas cartilhas de empresas, que a primeira coisa que deve fazer, justamente o empregado vai entrar, falar sobre a ética e fiscalizar. Aquele empregador que não fiscaliza sobre essa questão, essa conduta errada, vai sofrer as consequências depois no bolso, vai ter que pagar indenizações. Então essas formas preventivas são importantes, mas também, por outro lado, não se pode também ser conivente com a vulgarização do assédio moral, não achar que tudo é motivo de assédio moral. Muito bom. Agora há pouco a gente estava conversando aqui em off, antes do programa começar, você estava me dizendo que é importante diferenciar o assédio moral do assédio sexual, não é mesmo? Qual é a diferença, doutor, do assédio moral para o assédio sexual? O assédio sexual, muitas pessoas confundem mesmo, o assédio sexual já é regulamentado por lei. Existe um tipo penal, existe uma lei que prevê no Código Penal, né? Um artigo que prevê no Código Penal essa questão do crime de assédio sexual, que é aquela prática que sempre é feita do superior hierárquico para o seu subordinado. Então, só existe na linha descendente, do superior para o subordinado. E aquela prática que prevê o favorecimento sexual. Então, é diferente. No assédio moral, o objetivo é o quê? A produtividade. Outro objetivo é a previsão de que aquele funcionário possa pedir demissão e gerar um custo menor para o empregador, porque a gente sabe que quando a pessoa pede demissão, o custo da empresa é bem menor do que aquela dispensa sem justa causa. Mas no assédio sexual é diferente, não tem esses objetivos. O objetivo é justamente o favorecimento sexual. E que pode ser uma forma tentada de várias vertentes. A primeira, aquela pressão psicológica, digamos, positiva, que é, olha, você me favorece aqui, que eu te favoreço com aumento do salário, um cargo de chefia, ou seja, uma troca de favores bastante acertada entre as partes.
E a forma negativa, olha, o favorecimento tem que ser feito, porque senão você vai ser demitida, você vai ser perseguida, você vai ser humilhada perante seus colegas. Eu vou espalhar boatos na empresa de quem você é e tudo mais. Então essas ameaças negativas costumam ser mais frequentes, né? E o assédio sexual realmente também é muito tênue a linha. O assédio moral pode virar um assédio sexual e vice-versa. Então tem uma linha tênue entre ambos, né? Entre o assédio moral e sexual. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos na sequência. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. 1000 coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar. O tempo conta a história da vida. Programas Paulo Roberto Verzola. Mês de fevereiro, 51 anos no ar. A solidariedade, o carinho e, acima de tudo, a comunidade. Programas do Verzola. A solidariedade em primeiro lugar. 51 anos no ar. Apoio Magazine Luiza, a loja do povo. São 5 lojas vendendo muito mais barato e você pode ganhar um prédio de R$1 milhão. Magazine Luiza. Doutor Fábio Liporoni, Imobiliária Fábio Liporoni, a serviço da comunidade, ajudando o progresso de Franca. Família Liporoni, construindo o progresso da cidade de Franca. Sempre boas oportunidades de divulgar grandes profissionais no programa Família Verzola Recebe. Advocacia e consultoria jurídica Dr. Expedito Rodrigues de Freitas. Uma equipe para prestar o melhor atendimento na área jurídica e também aposentadoria. Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, Campos Sales 2492 3722 3811. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Família Verzola Recebe de hoje. Doutor Daniel, você já me disse agora no começo da nossa reportagem que o assédio moral pode gerar indenização. Agora eu gostaria que você nos dissesse quais os valores indenizatórios que são arbitrados pelo judiciário. Certo. Essa indenização, antigamente pensava-se em indenizações milionárias, mas isso hoje em dia não está valendo, não está sendo arbitrado na Justiça do Trabalho. Por quê? Para coibir a indústria do dano moral. Porque tem muita gente que acha e pensa que a Justiça pode ser conivente com enriquecimento sem causa, e não é. Então a pessoa entra com a ação, pleiteando uma indenização para assédio moral, achando que vai ficar milionário, como se fosse jogar, né, na Mega Sena, e não é bem assim. Na verdade, as indenizações vão variar muito de acordo com o grau de culpa do empregador. Se o empregador era conivente ou não com o seu preposto, se o empregador não sabia, se o empregador empenhou-se em justamente diminuir ou acabar com o assédio moral, ou se não fez nada para fazer isso. Então, os valores indenizatórios vão variar de caso para caso. Eu já vi julgados com indenização de R$5.000, 10 mil, 15 mil, até R$150 mil. Mais que isso, eu creio que já foge da razoabilidade para um assédio moral, né? Então essa indenização está sendo bastante pleiteada. Os empregadores têm que tomar muito cuidado com isso, porque pode doer no bolso. Correto. E doutor Daniel, me diga, há proteção legal para as vítimas? Sim. Uma das formas que os advogados têm encontrado para justamente amparar
essas vítimas é justamente a rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. Assim como existe a justa causa do empregado, aquele empregado desidioso, que falta ao serviço, que abandona o serviço, pode ser dispensado com justa causa, e existe a justa causa do empregador, quando ele infringe as normas do contrato de trabalho e da relação de emprego. Então, a prática do assédio moral é considerada uma falta grave do empregador, sujeita à rescisão indireta. Então, o reclamante ingressa na justiça, pleiteando a rescisão indireta por ofensa à sua honra, e normalmente provado, consegue-se essa reparabilidade, encerra-se o contrato de trabalho, ele vai ter todos os direitos como se fosse dispensado sem justa causa. Perfeitamente. Pois bem, pessoal, nosso programa de hoje chegou ao fim. Queremos agradecer mais uma vez ao Dr. Daniel Itocaso Gonçalves, que muito bem nos recebeu aqui no seu escritório e pôde nos contar um pouquinho sobre o assédio moral nas relações do trabalho. Dr. Daniel, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa de hoje e desejar cada vez mais sucesso. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Espero por você na próxima semana com mais um programa Família Verzola Recebe. Lembrando que você pode conferir o nosso programa também pela internet, www.familiaverzola.com.br. Até lá!